Olá, estamos começando mais um Matéria da Hora. Eu fosse você, eu não saía daí. Eu tenho muita coisa para perguntar para você ainda. Não é uma coisa incrível a história dela? E teatro, tem mais alguma coisa que se queira ressaltar de importância no teatro para eu poder passar para os outros assuntos que eu quero? Tem muita coisa para te perguntar. Estou curioso para saber. Ah, tem muita, eu fiz muita coisa em teatro, mas também depois, nesse meio tempo, eu fui para cinema, né? É exatamente a área que eu quero entrar agora. Cinema. Você fez cinema com a Vicky, com a Rotinéia de Moraes, com o Gugu Liberato, jovem. Me conta essa história. Então, me convidaram. Lembra do Paco Santos? Sim, lembro. O Paco estava trabalhando comigo nesse projeto aí da Bela e a Fera. Ele fazia o pai da Bela. Aí ele falou assim: nossa, Tatiana, abriram um teste na Boca do Cinema. O personagem é sua cara. O Diogo Angélica era o diretor. Ele vai dirigir a Arapuca do Amor, daquela música Meio Marapuca. Eu era a menina caia na Arapuca. Aí você não quer ir lá falar com ele? Eu falei assim: eu vou. Aí eu fui lá, passei. Logo no dia seguinte eu já estava indo para Guararema fazer o filme. Nisso, esse filme explodiu. Aí todo mundo na boca começou a me chamar. Eu fiz 18 filmes em um ano. 18? 18 filmes. Olha que legal. Pedro de Lara ia fazer o primeiro roteiro dele de cinema, com a direção de Chico Cavalcante. Aí ele falou assim: eu quero aquela menina da Arapuca para fazer. Eu fazia uma noiva, a gente foi tudo para um sítio que ele tinha aqui no interior de São Paulo. Cheguei lá na casa dele, quem tava lá? Zé do Caixão, Wilza Carla. Nossa! Gugu Liberato, Pedro de Lara, o Vandeco Pipoca, Turíbio Reis, o Giba trabalhou. É um elenco gigantesco. Ficamos lá por muito tempo e era tão gostoso porque assim a cidade parou para atender a gente. Nossa. Eu fazia uma cena do casamento, que eu casava com Francisco Cavalcante, e todas as pessoas que estavam na igreja, a cidade lotou a igreja para assistir o casamento. Tem cena desse filme? Você tem cena desse filme pra gente mostrar? Vamos assistir? Vamos mostrar? Mariana, eu estou te amando muito. Pretendo me casar com você. Você aceita? Jura? Jura por Deus que você me ama mesmo? Eu juro. Mas é claro que eu aceito, Juvenal. Mariana? Juvenal. Padre! A Mariana! A Mariana voltou! Juvenal! Eu te amo. Mariana! Ai, meu amor. Ainda bem que você voltou. Juvenal, eu amo muito você. Você me perdoa? Perdoar você? Mas se eu que fui culpado. Eu parei de beber. Graças a Deus. Que cena importante que ela fez, um personagem grande em Padre Pedro e a Revolta dos Inocentes? Das crianças. Das crianças, olha que lindo. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, assim, de cinema ainda. Na verdade, você fez um filme sobre drogas, com um alerta bem bacana. Eu até assisti no YouTube, achei muito bacana, e você faz uma personagem também. Vamos dar uma olhadinha no filme que ela fez sobre drogas? Mas o que você queria mesmo me contar? Ah, menina, pra te falar. Sabe o filho da dona Joaquina? Sei, aquele menino lindo. Sei, entrou na faculdade, né? Mas ele se meteu em encrenca, menina. Ele tá com drogas agora. Mas o pior é que ninguém procura as drogas em busca de mais problemas. E sim em busca de solução, alívio, alegria. É uma ilusão isso. Verdade, no momento da escolha as pessoas podiam se perguntar:
Será que existe outra forma de encontrar alívio e alegria? É, amiga, mas não. Cai na conversa do primeiro que aparece pela frente. É muito triste. Nossa, e entram nessa porta sem saída. É triste mesmo. Que incrível, né? Agora me conta a história que foi em São Tomé das Letras. Como é que foi a história desse filme? Então, eu tava morando na Moca, né? Eu conheci um delegado que tava muita depressão porque a mulher, depois de quase 50 anos de casado, tinha perdido a esposa. E ele falou que queria muito fazer alguma coisa. Eu falei, mas ele já tinha quase 80 anos. Eu falei, se liberado fazer teatro é complicado, mas cinema dá. Ele falou, então vamos fazer um filme? Vamos fazer um filme. Eu sonhei à noite em fazer o livro da Eliane de Araújo, porque eu trabalhava, a Eliane de Araújo é uma radialista de mais de 20 anos da Rádio Mundial, que é o Espaço Consciência Cósmica. E eu sonhei que ela falava assim pra mim, ficou tão bonita a história do meu livro no cinema. Aí eu falei, fui na casa dele, falei, Sebrato, vamos fazer esse filme? Aí vamos conversar com a Eliane, ela falou assim, vamos fazer em São Tomé das Letras. Já ligou pro Flávio, que tem uma fazenda lá. Flávio Pacheco, que ele tem o Museu do Brinquedo em São Paulo. Sim. Falou, Flávio, a gente quer filmar na sua fazenda. Ele falou, vamos lá. Em uma semana a gente estava lá, em São Tomé das Letras. O Guilherme Cassius foi meu assistente, que ele já fazia comigo teatro faz tempo. Ele começou como Lumière, depois foi pra Fera. Preparamos tudo, vamos para São Tomé das Letras. Eu não conhecia São Tomé. Eu fui conhecer São Tomé filmando São Tomé. E o elenco do filme é de lá ou é daqui? Você levou daqui? Daqui só foi eu, o Guilherme, seu Liberato e a Eliane de Araújo e, não, acho que o Lino Dias, que também foi outro que veio do Maranhão e começou a carreira comigo. Olha. E hoje ele é um estágio no cantor famoso. Aí vambora. Lá eu não conhecia ninguém na cidade, tivemos muito apoio da prefeitura e aí eu separei assim, olha, tudo que vai fazer da cidade, porque a fazenda ficava longe, e tudo que vai fazer de fazenda. Então o filme, você assistiu Droga, mas são 14 histórias. É um filme porque o livro tem 70 histórias, eu devia ter 14. Você fez como se fosse uma série? São histórias, cada uma tem um tema. Uma sobre drogas, gravidez na adolescência, sobre perdas e ganhos, sobre... Sim. E ali mas isso é muito divertido. Eu queria ter gravado o making off desse filme, porque assim, eu chego numa cidade maluca que ninguém nunca viu e eu precisava de ator pro filme. Então passava a pessoa na rua e falava assim, moço, por favor, vem aqui um pouquinho. Pois não, senhora, eu queria que você fizesse uma cena, mas eu não sou ator. Não, mas não tem problema, uma cena rapidinho. Eu tô indo no mercado, então você vai lá, na volta a gente grava. Que legal. A equipe de cinema são caras que trabalham com a Globo, com a Record, dirigir, até com a Fazenda. E a equipe você levou daqui também? Eles falavam assim, levamos grande equipe. Por isso que o filme é bom, era uma equipe maravilhosa. Aí eles falavam assim pra mim, você acha que esse cara vai voltar do mercado e vai vir aqui fazer a cena? Eu falei, vai. E ele voltava. Pois não, senhora. Eu falei, senta aí, vamos maquiar. Você vai vestir essa roupa aqui, você vai matar aquele cara ali. Então você quer o revólver? Eu improviso. Preciso de um menino pra fazer a cena. Às vezes o Guilherme falava assim pra mim, Tati, você montou o set, tá tudo pronto, mas não tem a criança. Eu olhava assim, você, vem aqui. Você vai fazer uma cena assim, né? Então você vem de lá, aí já mandava o Lino que ficava com os papéis para autorização e pagava o cachê. Aí vinha, quem que é sua mãe? Fulano, assina aqui, eu tirei de imagem, você vai vir de lá, você vai dar a flor pro rapaz, ali você vai fazer isso aqui. A menina, precisava de uma menina, tava fazendo a cena da droga ali em cima, e logo depois eu ia ter uma cena que chamava Oportunidades. E aí todos eles falavam assim, Tati, você não tem a menina da cena. Aí eu falei assim, uma menina, vem cá. Aí ela falou, nossa, mas você tem um olho clínico, então. Você é biônica, ela via talento. Aí eu falei assim, mas você tá com uma roupa muito piriguete, você vai fazer uma menina séria, vai na sua casa e veste uma roupa. Ela veio com uma roupa, mas não, essa roupa, o que é piriguete? Eu falei, você tem que vir mais séria, você é uma menina séria. Ela tinha sido a Miss da cidade, eu nem sabia. A menina foi, veio com várias roupas, eu falei, não serve. Alguém vai numa loja e pede permuta. Vai lá, vê se eles dão uma roupa assim, que a menina só tinha roupa muito pelada. E como é que você dá conta de E aí voltou e falou, olha, mandaram essas roupas, serve. Eu tenho sorte, cara. Eu tenho sorte. Você deve não fica estressada, cansada. Imagina, eles falavam assim, Tati, tem uma cena amanhã na fazenda que precisa de um policial. Eu falei, o cara no bar, falei assim, você vai amanhã, sabe a fazenda do Flávio? Eu sei, conhece o Flávio, todo mundo conhecia o Flávio. Amanhã eu vou fazer uma cena com você lá. Uma cena que horas? Eu falei, 8 horas da manhã lá na fazenda. Vou te pagar R$200, é rápido, logo te libero. Tá bom.
Aí depois demorou, ele falou assim pra mim, eu preciso ir embora, eu vou demorar mais quanto? Aí eu falei assim, não, mais um pouquinho, já vou gravar a sua cena rapidinho. Ele falou assim, não, porque eu sou presidente da Câmara Municipal. É por isso que Tem você fala reunião e tá na câmera. atrasada a reunião da Câmara Municipal. Tem uma cena que eu vi com você na internet, você dando um depoimento na Câmara Municipal. Isso, porque Aí assim... entra num outro assunto que eu queria te Que é a perguntar. Paixão de Cristo. Da Paixão de Cristo, Da Paixão você também de fez em Cristo. São Tomé das Letras. Exato, porque depois desse filme eu fui convidada para dirigir mais um e mais um. Eu fiz 3 filmes com São Tomé Olha das que legal. Letras, virei diretora. Quer dizer, uma coisa vai puxando a outra, Em São Tomé. E aí, nessa época, eu fiquei muito doente com hérnia de disco, assim, grave. Eu ia para São Tomé filmar, tinha dor. Voltava com dor. Aí o meu médico falou assim, vai morar lá, você não tem dor lá? Eu falei, então eu vou. Eu falei, pessoal, tô indo morar em São Tomé. Todo mundo falou, Tati, você é louca, Tati, você vai viver de quê? Eu tava em cartaz com a Bélia Fera. Eu falei, eu tô com dor, já não tem mais remédio que dê conta. Lá eu não sinto dor, eu vou ir morar em São Tomé. Mas você vai ver, eu falei, depois resolve, o problema é trabalhar com dor. Eu vou pra São Tomé filmar, fazer o que for, vou viver lá. Catei todas minhas coisas, fui embora pra morar em São Tomé. Tudo bem. Eu tava em São Tomé, lá tem... São Tomé é uma cidade mística. Sim. Ela tem 1.400 metros de altura. A única casa que eu achei para alugar, porque você não vai ter casa para alugar, é uma cidade pequena, toda de pedra. A dona da casa construiu uma casa em cima e começou a alugar para temporada. Só alugar para temporada. Mas ela tinha assistido meu filme, era minha fã e falou assim, para você eu alugo. Me alugou a casa dela, que era 1.440 metros de altura. Nossa, uma Depois de mansão. mim só tinha Deus. As pessoas falavam, Tati, para te visitar tem que fazer a via sacra. Tem que subir 1.400 metros. E foi assim que eu tava morando nessa casa. Eu comecei a ter um contato espiritual muito grande. Eu curei a hérnia de disco. Eu curei, não tinha dor. Fiquei saudável. E eu tava numa gruta, fazendo uma vivência, eu senti muito forte a presença de Jesus, assim, uma luz muito forte, porque quando você tá embaixo das grutas, é uma escuridão absoluta, não tem luz. Sim. É um silêncio, você ouve seu coração batendo, numa escuridão da gruta. E ali eu senti totalmente a presença de Jesus, assim, eu comecei a remeter que eu estava na época de Jesus, porque a cidade é inteira de pedra. Aí eu falei assim, eu vou fazer a Paixão de Cristo da cidade, preciso trabalhar, preciso continuar minha carreira. Isso eu mudei pra lá em dezembro. Aí era as férias de janeiro, voltou a prefeitura, eu fui lá. Falei assim, já era conhecida na cidade por causa dos filmes. Que os filmes passavam nas praças, assim, sabe? Cidade do interior, para a praça que vai passar o filme, para a cidade inteira pra assistir o filme. Porque todo mundo conhecia os atores do filme, né? Todo mundo morava na cidade. Aí fui conversar com a prefeita Marisa, eu falei assim, Marisa Maciel, eu quero fazer a Paixão de Cristo de São Tomé das Letras. Mas não tem dinheiro, Tati. Eu falei, não quero dinheiro, eu quero autorização. Fechamento de rua, onde eu vou fazer a crucificação. Eu quero que você me dê autorizações. E se puder abrir um edital para contratar costureiras, pessoas Fazer da cenário, cidade, porque exige... para ajudar, né? Fazer cenário, não sei o quê. Aí abri um edital, começamos. Isso era janeiro. Em fevereiro estava pronto o edital, aí começamos. Aí eu falei assim, e agora não tem ator? Eu falei, não quero ator. Eu ia nas escolas, batia na sala de aula, entrava. Também muitas crianças já tinham trabalhado nos meus filmes. Eu falava, professor, posso entrar um minutinho? Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer a Paixão de Cristo da cidade e nós vamos ensaiar lá no centro de evento. Quando sair da escola, todo mundo pro centro de eventos. Tudo bem? Espero vocês lá, né? Porque eu queria. Eu ia nas pedreiras, que as pedreiras enormes que tem em São Tomé, porque São Tomé vive da extração de quartzito que vai pro mundo, né? Então aqueles trabalhadores humildes da pedreira, eu chegava lá longe, eu gritava, oi, tudo bem? Vai ter ensaio da Paixão de Cristo, lá no centro de eventos, 5 horas, que vocês saem, né? Ah, senhora, o quê? Ensaio, vocês vão trabalhar na Paixão de Cristo? Como assim? Eu falei, vai pra lá 5 horas. E aí todo mundo falava assim, Tati, você acha que o cara vai lá? Eles iam. Eu cheguei lá, tinha 300 pessoas no meu elenco. As crianças foram, eu falei, o que eu vou fazer com criança no elenco? Que é um texto dificílimo, né? É um texto de crucificação de Jesus, não tem criança na história. Mas eu chamei, foi item que eu tinha que usar. Até vamos mostrar uma foto dessas crianças. Isso, vamos mostrar. Eu fiz uma vivência com elas, eu coloquei todas as crianças em volta, todos nós demos as mãos, falei assim, vamos fechar os olhos. E vamos abrir uma porta. E a gente vai, depois que fizer a vivência, vocês vão dizer o que virou atrás dessa porta. E eu fechei os olhos junto com elas e eu vi Jesus chegando em São Tomé das Letras,
subindo a montanha e recebido só por criança. Olha que Quando eu legal. voltei dessa vivência, eu falei, achei a abertura do espetáculo. Então começava o espetáculo só com criança, com folha de ramos, e virou aquela corrente para Jesus passar no meio daquelas crianças. Sim. E elas todas gritando, viva Jesus, salve o Nazareno, Filho de Deus. E quando ele saía daquela corrente, daquele túnel, tinha um anjo, uma criança vestida de anjo no fim, e falava assim, Jesus, eu quero seguir a sua luz. Ele falou, então venha comigo. E doava a mão para a criança e todas seguiam Jesus lá em cima. Já dispensava as crianças, dava para os pais, porque a gente fazia isso à noite. Sim. Deu 20 mil pessoas para assistir a Paixão de Cristo São Tomé das Nossa. Letras. E você fazia Parou. gravado? Eu gravei, mas As é falas. muito louco. Eu convidei a Alcione Mazeu, eu vi a Alcione Mazeu dando depoimento que ela ia adorava perguntar da Alcione fazer. Mazeu. Ela adorava fazer, ela estava trabalhando muito com trabalho voluntário, era um trabalho voluntário, ninguém ganhou dinheiro. É um trabalho voluntário mesmo. E cenário, figurino, você fazia pergunta? Como é que era? Eu consegui tecidos, eu conseguia. Todas as lojas da cidade parou para ajudar. A gente mandou vir um cara da prefeitura aqui para 25 de março comprar pano, porque lá não tinha. Sim. E eu consegui um cara lá que era cenógrafo, foi morar lá. Fez um cenário maravilhoso pro espetáculo. Tinha o castelo de Herodes, o castelo, e era uma montanha. Então, assim, no alto da montanha eu fiz a crucificação. Fui nas madeireiras, consegui madeira, mandamos fazer as cruzes. Depois ficou até uma piada, porque a Santa Tatiana carrega 4 cruzes, todo mundo carrega uma, porque tinha as 3 e uma fake. Terminar o espetáculo tudo pra minha casa. Nossa. As cruzes da peça, cruz de 3 metros, né? E foi bem interessante, porque assim, eu liguei para a Alcione Mazeu no Rio, que eu tinha trabalhado com ela no Massa de Winds, uma época, Sim. no Grande Motel, ela trabalhou aqui, um teatro que eu administrei. E aí eu falei pra ela se ela queria ir pra São Tomé das Letras fazer Maria. Ela falou assim, meu sonho de vida, Tatiana, é conhecer São Tomé das Letras. Mas ir conhecer São Tomé sendo Maria, mãe de Jesus, é irrecusável o convite. Muito E eu tinha uma emocionante. amiga que morava no Rio, e eu falei, Dinés, você que vai trazer, porque a prefeitura não tem dinheiro pra mandar buscar. E essa paixão continua ou depois você vai embora? Não, infelizmente não tem. Eu fiz 2 anos, aí até tem isso no YouTube, depois vocês podem assistir, porque assim, a secretária de Cultura da cidade, ela resolveu proibir a Paixão de Cristo da cidade. Que ia virar calendário na terceira, né? Tinha que ter 2 na terceira, esse calendário da cidade. E ela falou assim, eu não vou assumir, porque a Tatiana trouxe um projeto gigantesco para a cidade. E para fazer o trabalho dela, se ela resolve ir embora de São Tomé, para fazer o trabalho dela, precisa ter 100 funcionários, que é uma prefeitura pequena. Aí eu falei, não sei se ela tá falando mal de mim ou bem, porque eu fazia sozinha, ela precisava de 100 para fazer o meu trabalho. Eu fiz a Paixão de Cristo do zero, ela tinha tudo. Porque as cruzes, nós conseguimos furar, tinha uma broca de meretriz, então a cruz já entrava naquele buraco. Todo ano era só limpar, já tinha os furos Tava que foi pronto, complicado. na verdade, Porque entrava a cruz ali, porque era uma broca, e depois você conseguia deitar a cruz, não caía, era Levantar. profundo. E ela exterminou com a Paixão de Cristo da Nossa, cidade. é tão triste. Na verdade, eu também fiz durante 10 anos, eu fui diretor e encenador da Paixão de Cristo em Indaiatuba. Olha que E eles bacana. continuam lá fazendo. E a gente também tinha um público de 13 mil pessoas e é uma coisa muito emocionante. Né? Maravilhoso. Eu li a Bíblia 9 vezes maravilhoso. inteirinha, porque a gente Eu também seguia li a campanha inteirinha da para escrever, fraternidade. porque eu escrevi o roteiro também. Eu escrevi, eu tinha também o apoio da igreja, eu fui conversei com eles, eu falei, eu vou fazer a Paixão de Cristo da cidade. O padre fazia, todas as missas ele fazia chamado, quem quiser participar da Paixão de Cristo da Tatiana, ele falava no sermão da missa, a cidade parou para receber. E uma secretária de cultura exterminou Pois o é. projeto. Vamos dar uma olhadinha nas fotos da Paixão de Cristo?
Que legal. Nossa, é muito emocionante, né? Fotos lindas do Luciano Mazeu de Maria. Bacana. Tatiana, me diz uma coisa. Você dá aula de teatro também, né? Então, eu já dava aula de teatro aqui em São Paulo, mas o que aconteceu? Devido ao projeto da Paixão de Cristo ter sido grande, entrou o projeto Mais Educação das Escolas Públicas de Santo Tomé. Aí um dia me ligaram e falaram assim, Tatiana, porque minha filha estudava na escola estadual. Na escola municipal, que era só criança, falou, a diretora tem reunião com você. Eu falei, mas a minha filha estuda na estadual. Não, é na municipal. Oh, mas o que a diretora municipal quer comigo? Cheguei lá e falou, você foi convidada para criar o grupo de teatro da escola através do projeto Mais Educação do Governo Federal. Aí eu montei um grupo de teatro de Santo Tomé das Letras, tem mais, acho que umas 500 pessoas, a cidade inteira participando, e aí eu criei um projeto, uma peça de teatro chamada Se a Natureza Falasse, porque lá é uma montanha. Quando eles querem plantar capim, que eles botam as queimadas, venta, e perde-se quilômetros, chegou a ter 30 quilômetros queimados, muito difícil de apagar no vento. Então eu quis fazer um espetáculo de consciência. Aí eu fui dar aula de teatro para as crianças, mais de 100 crianças. Todas elas já me conheciam, eu era tia Tati. Tia Tati, onde eu estava na cidade, eu era tia Tati. Aí eu falei assim, vocês que vão escolher os personagens que vocês querem ser, porque vai ser uma peça para os pais de vocês terem consciência dos animais que morrem nas queimadas. Quantos perdem de espécie? Então vocês vão escolher o personagem, tem que pensar qual personagem que vocês querem, porque vocês vão aprender tudo sobre ele, tá bom? Tá, foram pra casa na segunda-feira. Qual o seu nome, fulano? O que você quer ser? Eu quero ser o avatar da água. Oi? O que é avatar da água? Me dava lição, assim, criança pequena, de primário. Eles falei, pesquisavam. Oi? Você quer ser? Eu quero ser a mãe natureza. Uma menina negra com cabelão. Eu falei, oi, gente, eu tava falando gatinho. Não, você. Eu quero ser a rainha nascente. Nossa. Eu falei, gente, falou, mas a senhora falou, tinha que escolher seu meu nome. Tudo bem, eu vou escrever em cima do que vocês falaram. E foi bem legal, tinha muitas meninas negras que falavam pra mim assim com timidez, eu queria ser fada, mas não tem fada negra. Eu falei, lógico que tem, quem falou que não tem? Pois é. Tem sim, então eu tive muitas fadas. Quer dizer, você fez um processo de inclusão, inclusive. Exatamente. E até Já, mas tem fada negra? Lógico que tem, então, e assim, olha, eu fiz muita coisa na carreira, mas esse trabalho, sinceramente, pra mim, foi o mais importante que eu fiz, porque não tinha recursos. Então eu ia na prefeitura e falava assim, gente, eu preciso fazer o figurino das... Tatiana, você foi contratada para dar aula, não é para montar espetáculo. Eu falei, você ensina a jogar futebol e não vai ter jogo? Pois é. Eu vou falar para eles, vocês aprenderam? Agora vai para casa. Tchau, ninguém vai entrar em cena. Eles estão ansiosos para estrear o espetáculo, mas não tem verba. Eu tinha levado meu cenário da Bela e a Fera para lá, falei assim, cenário eu tenho. Eu tinha uma floresta da Bela e a Fera, joguei a floresta da Bela e a Fera. E ainda... A prefeita falou assim, nossa, mas que cenário chique, né? E eu falei assim, borboletas, tinham fadas, ia nas lojas de móveis, pedia os papelões, cortava as asas das crianças, punha elástico aqui no meio. Quer dizer, você fazia praticamente tudo. Colava, né? Que cor que é a sua fada? A fada é vermelha. Aí eu pegava TNT, colava. E a asa, eu quero ser um pássaro, mas minha asa eu quero preta. Aí a gente roubava, ficava um caminhão do carnaval que tinha acontecido, ficava lá jogado no galpão, o cara não queria dar pra gente. Eu falei assim, de madrugada os professores iam roubar as penas dos carnaval, que ele ia usar aquilo, e eu colando, queimava os dedos, que não tinha prática, fazendo as penas dos pássaros. Então eu fiz todos os figurinos. E na mão tinha costureira. Então eu cortava a cabeça aqui, eu tinha tecido, cortava a cabeça aqui, entrou na criança. Aí aqui eu prendia com elástico na mão, tinha muito elástico, porque sempre tive muita produção, foi todas as minhas produções de Santo Tomé. Amarrava aqui, amarrava na cintura. Então tinha uma roupa já pra esse. Próximo, avatar branco. Eu sou o avatar da água. Então tudo de branco, cortava a cabeça, fiava. Eu botei mais de 100 crianças em cena. Que legal. E assim, pra eles foi uma missão linda. Foi maravilhoso. Até hoje ela já tomou sim. Mas daí entra uma coisa que eu queria conversar com você, a questão social do teatro. O teatro tem uma função social e política, porque você fez um processo de inclusão e o que você fez na cabeça dessas crianças, com certeza,
Eles não vão esquecer nunca mais. Não, nunca mais. Eles eram tudo criança muito pequena. Ah, mas também teve um fato que eu não te falei. É que eu falei, vamos ler o texto. Senta todo mundo em volta, vamos ler o texto. Mas eu não sabia ler. Nossa, teve que Vocês não ensinar a ler. sabem ler? Ele falou assim, não sabia, outro não sabia. Eu falei, mas vocês era o último ano, vocês estão indo pro ginásio? Muitos já estavam indo pro ginásio. Eu falei, então guarda tudo, vamos aprender a ler primeiro. Então foi um trabalho assim, árduo, mas positivo. E você que ensinou eles a ler? Ensinei a ler. Nossa. E é engraçado, né? Porque virou grupo. Eu quero ser macaco, então tinha um monte de macaca. E a maioria era macaca, era loirinha de olho azul, queria ser macaca. Então passava macaca, elas estavam junto e falavam, vai fazer pesquisas mesmo, de campo. Então eles estudavam a natureza, eles pegaram amor. E os ingressos era alimento para os animais. Então a pessoa levava 1 quilo de alimento para animais, ou para pássaro, ou para cachorro, para gato, um animal de rua. Sim. E eu falei para eles, esses alimentos eles vão começar a sair para alimentar animais. E começamos a caçar, nós castramos mais de 1000 animais da cidade. Nossa. Que criam. É um processo muito bonito, isso, porque é um processo, eu acredito nesse tipo de teatro inclusivo e social, que tem uma função social, o ator tem uma função social, porque não adianta só querer ser famoso. A fama não é nada, a coisa efêmera que passa, o que fica é o teu legado. Eu tenho certeza que o teu legado ficou lá, para essas crianças, para os adolescentes. A gente que montou trabalham. vários anos de espetáculo, eles aprenderam a cantar, dançar, interpretar. Pois é. Eu queria te fazer uma pergunta que está me batendo aqui no meu ouvido, que é o ponto eletrônico. Você foi dubladora também, você trabalhou com grandes nomes da dublagem, me conta essa experiência. Eu comecei a fazer cinema e na época do cinema que eu fiz, não era gravado som direto. Sim. Ia pro estúdio colocar a voz. Aí eu fui assistir o filme no cinema e falei assim, gente, mas colocaram uma voz de criança demais, acabou com o meu personagem. Porque não era tão infantil a personagem. Sim. E aí eu falei assim, eu não quero mais que me duble, mas eles falaram assim, Tatiana, tem que saber dublar para colocar sua voz, porque você vai ficar horas no estúdio. É dificílimo dublagem. É muito difícil. É uma técnica difícil. Muito técnica, sabe? Até a respiração, você tem que respirar junto com a fala, encaixar o sincronismo certinho. Aí eu falei assim, não, eu vou aprender, né? E aí eu comecei a ir lá pro Zankowski. Sim. Que era uma dubladora que tinha ali na Liberdade. Você chegou a dublar? Eu não cheguei a dublar lá, eu fiquei só na aula. Isso. Aí eu comecei a fazer figurante de dublagem. Eu ia sempre pegar papéis bem pequenininho, aqui só tem uma fala, aqui tem um grito, não sei o que, ficava no estúdio o dia inteiro. Aprendi a dublar. E dali eu comecei a colocar voz nas minhas personagens. Como eu fiz 18, eu aprendi a dublar comigo mesma, porque eu pus a voz em mim, né? Aí eu comecei a ser convidada para fazer dublagem em algumas dubladoras. Na BKS, Megasom. Olha. Eu acho que nem tem mais, né? Não tem mais. Aí eu comecei depois... A Megasom, na verdade, hoje é a Sigma. Ah, é? A Sigma? Do Jorge Barcelos. Ah, então, dublei muito tempo. Era antes ali, perto do Ibirapuera, né? Sim. Depois eu conheci o Marcelo Gastaldi, porque eu trabalhei num espetáculo adulto, uma peça de teatro. Você fez teatro com ele também? Ele dirigiu uma peça, era o João Francisco Garcia, que depois abriu a Dubravídeo. O Marcelo Gastaldi era o diretor, o Carlos Copa, que é da Praça Nossa, era o espetáculo. E a atriz tinha se acidentado e o Paco falou assim, olha, tem um papel para você numa peça. O Paco sempre me enfiava os negócios, Paco Santos. Tem uma peça para você estrear, tem 3 dias para você decorar o texto, uma comédia política. Sim. Dificílima. Então o Copa me levava para casa dele, a gente ficava batendo texto sem parar, porque assim, eu tinha 3 dias, 32 páginas de texto, minha personagem. Nossa. E ali eu fiquei muito amiga do Gastaldi, aí ele começou a me levar pra dublar no SBT. Ah, no tempo que no SBT tinha núcleo de novela. Tinha. Que daí você conhecia o João novela Ângelo. mexicana. Conheci o João Ângelo, conheci o... Nelson Machado. Nelson Machado foi o que me ensinou a dublar lá na Zankowski. Ah. Depois me chamou pro Megasom, ele sempre me dirigiu em dublagem. Maravilhoso. Nair Silva, você também trabalhou com ela? Eu trabalhei com a Nair lá na Alamo, né? Que também perdemos a Nair, uma grande pessoa, maravilhosa, muito boa para te ensinar, tinha uma paciência, né? E
Depois eu dublei também numa dubladora do Marcelo Gastaldi, que ele abriu uma lá no aeroporto. Gota Mágica? Eu acho que era. Nossa, gente, eu dublei bastante. Eu fiquei acho que uns 3 anos vivendo como dubladora. Mas depois eu falei assim, eu queria estar na tela, não queria estar aqui nessa sala escura, fazendo a voz, né? Eu queria ser aquela atriz que tá lá. E me convidavam para trabalhos e eu falava, não posso, gente, porque eu tenho dublagem, personagem fixo. Sim. Você tem que ir todo dia naquele horário. E eu já estava dublando em vários lugares, eu saía de manhã para uma, correndo para outra. Era uma correria, eu não conseguia mais trabalhar como atriz. Eu falei, não é isso que eu quero. Aí você desistiu de dublagem por vontade própria mesmo. Desisti, eu falei, não, eu E me quero diz estar uma em coisa, cena. Eu acho muito bacana, admiro. Sim, é uma arte bacana e difícil para caramba, né? E daí, assim, eu queria saber uma coisa E como é que está sendo agora trabalhar o teatro na pandemia? Eu vi um personagem muito legal de você, a tia Mamofélia, Não, é a Antonella. Antonella. Então, veio a pandemia, parou tudo, né? Sim. Todo mundo sem trabalho. Eu falei, meu Deus, o que eu vou viver do que agora? Aí a Maite Alves falou assim, Tati, abriu o Festival UP, um dos maiores festivais do Brasil, patrocinado pela Vale, tem muito dinheiro envolvido. Você é engraçada, Tati, porque todo mundo fala assim, Tati, como você dá risada o tempo todo, essas histórias são muito interessantes. Por que você não escreve um personagem e entra no festival? E me veio uma senhorinha, né, que é do grupo de risco, e que ela é viúva, os filhos se casaram e ninguém mais lembra dela, porque não pode visitar. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Antonella. E eu estou passando aqui hoje para comemorar com vocês meus 60 anos de vida. Estou muito feliz, porque ainda estou bela, estou com saúde, viva, graças a Deus. Hoje entro no grupo de risco. Eu estava pensando aqui comigo, Antonella, você sempre foi do grupo de risco, sabe? Porque eu sempre fui do arriscado, nunca levei desaforo para casa. Tenta arrancar uma árvore na minha frente. Sabe, chama o bombeiro, a polícia, chama até a NASA, se precisa, eu falo, mas não vai arrancar, hein? Odeio gente que bate em animal, crianças, idosos, eu rosno, sabe? E não gosto que chame idosos de velho, porque velho é aquilo que não serve mais, aquilo que, sabe, tá pronto para ir pro lixo. E muita gente faz isso, sabe? Joga os idosos num asilo e se livram, porque são burros, porque ali tá toda a sua história. Se você tem um nono em casa, fica mais pertinho dele, aproveita que você tá com tempo, ouça todas as histórias que ele tem para contar dos seus antepassados, porque sua história é essa, suas origens, de onde você veio, quem você é, tá ali nos seus antepassados. Muito interessante a Mamma Antonella. Que belo, você fala bem o sotaque italiano, ficou bem bacana. Então, eu lembrei, assim, eu morei muitos anos na Moca, né? Então eu quis, ela é filha de italiano, que nasceu na Moca, e ela tá muito revoltada. Então, assim, os vídeos dela, ela toda falando assim, eu me intitulei defensora das pessoas de 60 anos pra mais, vai ver sua mãe, vai ver seu pai, liga! Sabe, visitar não pode, mas ligar pode, liga pra eles, pergunta se tá vivo. Sabe? Porque a gente sofre, viu, aqui sozinha nessa pandemia, não pode nem sair pra rua. E eu pensei que eu entrei com um vídeo e falei assim, olha, máximo 2 vídeos que eles... Eu fui classificada com 5 vídeos no festival. Aí a Antonella começou a dar entrevista em televisão, me chamaram pra fazer stand-up com a Antonella. Ah, você fez stand-up de Antonella. Comecei a fazer stand-up, apresentar, e o pessoal ia pra assistir a Antonella. Antonella é a mãe. E como foi para você trabalhar nessa pandemia? Então, logo depois eu fui dar uma entrevista, eu fui de Antonella dar entrevista pro Ken Sakamoto da TV Relacionamento. Eu fui de Antonella. E foi aí que você entrou na TV Relacionamento? Ele falou assim, depois eu quero entrevistar a Tatiana. Aí marcou outro dia para entrevistar a Tatiana, porque a Antonella usa óculos, cabelo preso, uma roupa toda estampada. Aí eu fui como Tatiana entrevistada, ele falou, nossa, eu adorei você tem que trabalhar aqui com a gente. Aí me convidou para apresentar um programa na TV Relacionamento. E foi então que começou. Aí como que você vai colocar esse programa? Eu falei assim, porque eu faço muito teatro, faço cinema, então a Tati tá na TV, Tati na TV. E foi assim que foi essa volta minha para São Paulo, que eu tô retomando de encontrar meus amigos. Foi um prazer para mim te entrevistar no Tati na TV. Eu fui entrevistado por ela na TV Relacionamento, foi maravilhoso, tem uma repercussão bacana. Então, Tatiana, você tem uma história tão linda que a gente ficaria, acho que uns 3 dias conversando e vai ter matéria da hora especial, hein?
Mas aí assim, eu queria muito que você me falasse só um pouquinho a questão agora das aulas de internet, aula online. Como é que faz isso? Nossa, então, muita gente falou assim, tá, por que você não dá curso de teatro online? Gente, eu não consigo, eu sou muito olho no olho, eu acho que o teatro é aquele que faz com que você possa aprender a perder medo de se tocar, de olhar no olho, né? Então, Sim. assim, eu falei, não consigo, professora de teatro pela internet, não dá. Eu sempre, todas as aulas que eu dei, minhas filhas, 2 viraram atriz, Fernanda virou atriz na Bela Fera, fazia Chicrinha, era aula de teatro em casa, mostrando como que é, como que não é, como que sente o personagem. É que nem a dublagem. É verdade. Eu não consigo entender, dar um curso de dublagem online. Porque você tem que marcar pausa, respiração e tudo. Tatiana, como eu falei, acho que a gente ficaria 10 horas conversando, porque você tem muita história. A gente vai fazer em capítulo essa história, vai ter que chamar ela outras vezes. Eu queria que você, se você quiser falar mais alguma coisa que eu quero te acrescentar na entrevista, ou então deixar seus contatos, como é que a gente faz para te contratar, para patrocinar o programa dela na TV lá, Relacionamento, e no nosso canal também, no Portal Tudo TV. Esse programa, gente, ele passa também na TV Repórter Channel. Então a TV da web passa na TV Relacionamento e passa nesse outro canal. Então, eu tô no Instagram como Tatiana Dantas Atriz, tudo junto. No Facebook, Tatiana Dantas. Tem uma página Tatiana Dantas, autora e escritora, porque lá tá todas as minhas peças. Se você quiser produzir um espetáculo, eu coloquei todos os meus espetáculos lá nessa página. Tem peças inéditas. Tem muita peça que eu nem entrei em cartaz com elas ainda. Olha. Que tá escrito, né? E é um prazer enorme, gente. O prazer é meu. Estaria aqui horas Nossa, falando. foi uma honra. Não sei nem como dizer. Eu te conhecia há muitos anos, mas eu não conhecia essa sua história. Eu fiquei assim, nem interferia, deixei você falar, porque o público tem que conhecer. Acho que a função da gente é divulgar no canal pessoas maravilhosas que fazem a diferença, como você fez em São Tomé das Letras. Tatiana, o Portal Tudo TV, toda a direção da casa, da Luminous Produções e Dublagem, agradece imensamente a sua presença aqui, tá bom? E eu quero lembrar, todo esse programa a gente gravou dentro dos critérios de segurança. Nós todos usamos máscaras, só tiramos para gravar o programa. E segurança sempre. Tatiana, muito obrigado. Eu que agradeço. Se você quiser acrescentar, esteja à vontade. Gente, eu quero pedir desculpa, porque assim, é tanta gente. O Thiago Guimarães, que hoje é dublador, também começou na Bela Fera, foi o primeiro trabalho Thiago dele Guimarães, como grande ator. diretor de dublagem. Peguei muito na orelha dele. E um dia ele falou, eu queria muito aprender a dublar. Eu fui falando, ligando para meus amigos, falei assim, deixa ele fazer que nem eu, põe uma figuração dele ali. Hoje também é um grande dublador, Ele né? tá morando no Canadá. É tanta gente que, sabe, eu teria que ficar assim dias aqui falando que eu dei a primeira oportunidade e assim, pode assistir e falar assim, a Tati nem falou de mim, mas é que não dá tempo de falar de todos, mas eu amo todos vocês e eu fico muito feliz com o sucesso de cada um de vocês. Muito obrigado e até o próximo Matéria da Hora.